Hoje vamos falar sobre uma das histórias mais polêmicas que se sabe sobre a Idade Média. Nada na história ou na ciência foi capaz de explicar o que aconteceu na cidade norte-americana de Salem, no estado de Massachusetts. Porém, muitos acreditam que o que foi considerado bruxaria era, na verdade, um caso de histeria coletiva. A histeria coletiva, ou histeria em massa, por definição, é um evento sociopsicológico que está diretamente relacionado aos níveis de estresse emocional e mental dos indivíduos. É por isso que o julgamento das bruxas de Salem é um dos casos mais notáveis de histeria coletiva ao longo da história. O episódio aconteceu entre os anos de 1692 e 1693, e os relatos contam que meninas de várias idades, dezenas delas, se feriam, contorciam-se e gritavam sem nenhuma razão. 25 mulheres foram mortas queimadas vivas em praça pública ou enforcadas. Outras centenas de pessoas foram presas ou assassinadas em sessões de confissão e tortura. Desde o surgimento da colônia de origem britânica, Salem viveu momentos agitados em uma série de disputas territoriais. Como o costume da época, a cidade se estabeleceu e reuniu uma comunidade que se organizava sob os moldes da religiosidade. Então, era natural o pensamento de submissão da mulher, e quando estas passaram a apresentar um comportamento considerado imoral, constatou-se que as bruxas haviam invadido Salem. Tudo começou com uma garotinha de 9 anos, chamada Betty Parris. Betty era filha do ministro religioso da cidade e, misteriosamente, contraiu uma doença que se manifestava por surtos histéricos. A menina tinha acessos de febre, sensação de estar sendo picada o tempo todo sob a pele, gritava e se contorcia de dor. Existem duas teorias sobre a condição de Betty. A primeira é que a menina poderia ter comido um pedaço de pão com fungo e se intoxicado. Já a segunda é uma aposta de que Betty sofria de asma, epilepsia e também abusos. Sendo essas teorias verdade ou não, o que tornou o julgamento das bruxas de Salem tão inacreditável foi o surto de pessoas que desenvolveram os mesmos sintomas que Betty. Mais curioso ainda é o fato de que foram apenas mulheres. Depois de Betty, outras 6 meninas, incluindo uma prima, passaram a se contorcer em posições estranhas e dizer que estavam sendo mordidas e beliscadas sob a pele. Sem explicações para o que poderia estar acontecendo com elas, o médico da cidade constatou que se tratava de algo sobrenatural. E um livro, em especial, foi o responsável pelo diagnóstico de William Griggs. Ele disse que, em Memoráveis Providências, cunhado por Cotton Mather, o autor descreveu o caso de uma mulher em Boston que foi considerado bruxaria. Coincidentemente, os sintomas de Betty eram os mesmos descritos nesse livro. A partir de então, todo mundo passou a acreditar que a influência do mal, a bruxaria e as forças do diabo estavam agindo sobre Salem. Criou-se uma onda de pânico generalizado e, para tentar se livrar disso, a comunidade organizou ciclos de oração e jejum. As mulheres que eram consideradas bruxas foram torturadas física e psicologicamente pelos líderes religiosos, a fim de dizerem o que ou quem as controlava. É de se imaginar que, num caso de histeria coletiva como esse, até mesmo o nome dos culpados seria comum entre as vítimas. Seja para se livrar da dor e do sofrimento ou qualquer outra coisa, as mulheres confessaram serem controladas por Tituba, uma escrava de família nobre que divide opiniões sobre sua origem latina ou africana. O fato é que Tituba era conhecida por contar histórias de voodoos e lendas de bruxas e folclore.
Quando foi capturada e julgada, ela confessou ser uma bruxa e ter estado na presença do diabo muitas vezes. Disse que ele foi até ela às vezes na forma de um porco, outras na forma de um cachorro. Disse ainda que tirou o sono de muitos, que Salem tinha pessoas que estavam tramando uma conspiração e que bruxas passariam a dominar a cidade em pouco tempo. A quantidade de mulheres que estavam sofrendo os efeitos da histeria coletiva só aumentava. O número de pessoas denunciadas por envolvimento com bruxaria crescia dia após dia, assim como o número de mulheres que confessavam serem bruxas. Consequentemente, mais e mais pessoas eram condenadas à morte. Por isso, os religiosos de Salem estabeleceram uma corte formada por 5 juízes que faziam parte da congregação. As acusadas, por sua vez, não tinham direito a testemunhas a seu favor ou qualquer benefício. Estavam autorizadas apenas a responder às perguntas. O primeiro julgamento por bruxaria foi de uma mulher chamada Bridget Bishop. Ela era a suspeita perfeita para ser condenada e usada como exemplo. Inclusive, havia confessado ser bruxa. Não era de muitos amigos, vivia brigando com seus vizinhos e alguns juram a terem visto roubando ovos e se transformando em um gato. Bridget foi a primeira condenada e morreu enforcada. Poucas semanas depois de a denunciarem, as vítimas revelaram, sob tortura, o nome de outra suposta bruxa, Martha Corey. Diferente das mulheres denunciadas anteriormente, Martha não era uma marginalizada da sociedade, mas sim um dos membros mais ativos da congregação religiosa de Salem. Se Martha Corey, a partir disso, foi considerada uma bruxa, ficou claro que nem mesmo o cerne da comunidade de Salem estava salvo da influência e poder das bruxas. Os líderes enviaram um pedido para que a mulher se explicasse, mas a forma sarcástica e desdenhosa de sua resposta foi o suficiente para que ordenassem que Martha fosse capturada e presa. O julgamento dela foi um dos momentos mais marcantes entre todos que aconteceram em Salem. Martha se contorcia de fúria e agonia, enquanto pelo menos uma dúzia de mulheres consideradas bruxas imitavam seus movimentos. Era como se Martha fosse um maestro e o grupo de meninas, igualmente descontroladas, fossem sua banda. Se Martha mudava a posição de seus pés, todas mudavam. Se Martha mordia seu próprio lábio até sangrar, todas mordiam. Alguns relatos da época contam ainda que um espectro negro, semelhante à figura de um homem, pairava no lugar em que a mulher estava. Os ruídos e barulhos pareciam tambores convidando as bruxas para um ritual. Ela foi questionada incansavelmente sobre o porquê de estar fazendo aquilo com tantas outras meninas e mulheres. Quando dizia que não era culpada de nenhum crime e nada do que estavam a acusando, era novamente questionada sobre quem poderia estar fazendo aquilo que não ela. Novamente, Martha dizia não saber e devolvia questionando como poderia saber de tal coisa. Não era como se o comportamento de Martha perante seu julgamento a ajudasse de alguma forma. Ela mordia, gritava de dor e tentava estrangular as pessoas ao redor. Um estado de completo descontrole. Nem mesmo o marido de Martha passou ileso pelas acusações da igreja. Giles foi preso sob suspeita de praticar feitiçaria e, assim como a esposa, negou-se a declarar culpado de todas as formas. A corte responsável pelos julgamentos foi até as últimas consequências para arrancar de Giles uma confissão. Porém, ele morreu 3 dias antes da execução da esposa Martha, enquanto era torturado com pedras maciças colocadas sobre o seu corpo. Àquela altura, mais de 10 mulheres estavam sendo torturadas sob acusações de bruxaria, sem qualquer distinção de classe. Haviam nobres esposas, viúvas, criadas, escravas e até mesmo crianças entre 9 e 12 anos. Ao todo, foram mais de 150 pessoas presas, incluindo uma garotinha chamada Sarah Good, que tinha 4 anos e passou 8 meses trancafiada numa cela. Outras 25 pessoas foram executadas por enforcamento. Entre elas estava um dos personagens principais da congregação de Salem,
George Burroughs. Ele foi acusado de ser o líder das bruxas da cidade e praticar feitiçaria contra soldados que morreram em uma missão suicida contra os índios. George morreu enforcado como tantos outros durante os julgamentos das bruxas de Salem. Como o julgamento aconteceu sob a luz, se podemos dizer assim, do preconceito e do pânico, é difícil dizer o que realmente aconteceu às mulheres de Salem. Se eram realmente bruxas ou se foram nada mais, nada menos que vítimas inocentes do puro preconceito, ignorância e do próprio pânico. O Baseado em Fatos Reais fica por aqui e volta com muito mais para você. Até lá.